Pessoal, vamos ver se eu consigo explicar para vocês uma dúvida muito comum que ocorre com relação ao metabolismo desse tipo de açúcar aqui, que é a frutose. Que é o açúcar que está, como o nome sugere, presente predominantemente nas frutas. E a gente sabe que uma dieta equilibrada, uma dieta saudável, ela também depende do consumo regular de frutas, tá? Então, quando a gente fala que o excesso de frutose ele é prejudicial na questão de saúde, principalmente referente ao sobrepeso, obesidade, obviamente que quando o assunto é sobrepeso e obesidade, a gente está colocando aí já embutido no assunto esse hormônio que é a insulina. Mas qual que é a influência da frutose na insulina? Sendo que ela exerce muito pouca resposta no estímulo de insulina, diferentemente da glicose, tá? Então, vamos botar aqui glicose. Diferentemente da glicose, a frutose ela exerce uma resposta muito pouco significativa no estímulo de secreção de insulina, né? E a gente sabe, hoje eu vivo batendo nessa tecla, que o sobrepeso e a obesidade nada mais é do que uma disfunção, né? Claro, existem outras questões associadas, mas primariamente há uma deficiência de sinalização insulínica. Isso não significa alta ou baixa produção, isso pode ocorrer como pode não ocorrer, mas a função da insulina é prejudicada nos pacientes que têm sobrepeso e obesidade. Então, quando a gente tem a absorção da glicose e da frutose lá no nosso intestino, então vamos desenhar o intestino aqui, tá? Então você tem a glicose, eu fiz ela de vermelhinho, então vamos manter ela de vermelhinho. Então você tem a frutose aqui e você tem a glicose aqui, tá? Então quando você tem a absorção desses dois carboidratos, pelas células intestinais e eles caem na circulação sanguínea, o direcionamento que a gente vai ter desses dois carboidratos ele vai ser diferente, tá? No nosso organismo, as únicas células capazes de metabolizar a frutose são as células do fígado. Já todo o restante do nosso organismo, vamos desenhar um bonequinho aqui, ele consegue metabolizar glicose. E a frutose especificamente aqui no fígado, tá? Mas o fígado ele também metaboliza, como foi desenhado o corpo aqui, e estoca glicose. Então, quando a gente fala que a frutose ela pode prejudicar o metabolismo da glicose e da insulina, em consequência, parte do efeito em consequência é do excesso de acúmulo de frutose aqui. Se você tem um consumo excessivo, se você já tem uma saturação de frutose no teu fígado, ele vai começar a guardar isso aqui e transformar isso aqui em gordura. Acontece que quando chegar a glicose aqui e o teu compartimento ele já estiver cheio, não vai ter mais aonde você estocar a glicose aqui, essa glicose também vai ser transformada em gordura. Processo que a gente chama de lipogênese de novo, tá? Então, esse fato, da frutose especificamente saturar as reservas hepáticas, e isso acontece de uma forma muito mais rápida do que você tem, por exemplo, com a glicose, uma vez que só o fígado consegue metabolizar a frutose, é que pode levar a um distúrbio de metabolização da glicose e, consequentemente, uma dificuldade maior da aporte de glicose hepática, gerando o que a gente chama de resistência insulínica compartimental, iniciando-se aí no fígado. E o fígado resistente à insulina, ele perde também a capacidade de metabolizar adequadamente a glicose. Consequentemente, a glicose acaba estimulando uma maior liberação de insulina, contribuindo daí para uma resistência insulínica, agora não necessariamente compartimentada, mas sistêmica, e contribuindo aí também para o processo de armazenagem e estoque de gordura, porque é isso que a insulina foi feita para fazer, acumular energia, tá? Então, de uma forma bem básica, não é que o consumo de frutas ele vai ocasionar isso aqui.
A fruta em si não é o problema, mas ela pode vir a prejudicar em alguns casos o excesso do consumo de determinadas frutas, tá? Principalmente quando você transforma a fruta em suco, onde você diminui muito, né, a questão das fibras, praticamente você neutraliza as fibras. Com isso, o pico de absorção de glicose e frutose acaba sendo muito rápido, né? Teu fígado ele fica saturado de uma forma mais rápida, isso pode levar à resistência insulínica. Mas em um paciente onde já se tem uma obesidade instalada, uma síndrome metabólica instalada, a questão do consumo de frutas ele deve sim ser estudado e individualizado para você não cometer falhas, né? No sentido de exagerar no consumo de frutas, que elas são benéficas para a saúde, principalmente pela questão de vitaminas, minerais e antioxidantes, né? E não cair nesse erro aqui, principalmente frente a um quadro de esteatose hepática. Então, ou você prioriza o consumo de fontes de carboidrato rica em fibras, e principalmente daí a gente tem aqui a questão das frutas, verduras e legumes, né? Em detrimento daí, em substituição aos carboidratos nocivos, né, que são os carboidratos refinados, aí, principalmente os farináceos, é uma estratégia interessante. Mas o que a gente nota é que muitas vezes os pacientes acabam vindo com uma combinação de fatores. Ainda mantém isso aqui, acrescenta isso aqui, diminui aporte de gordura, diminui aporte de proteína, né, muitas vezes visando a questão do emagrecimento, e a gente sabe que essa estratégia combinada com essa não é nada interessante no sentido de emagrecimento e principalmente na reversão de um quadro de esteatose hepática num quadro de resistência insulínica já instalado. Então, volta aqui de novo. O problema não é você consumir frutas. Tá? Quando a gente fala em excesso de frutose, geralmente a gente está se referindo aos alimentos enriquecidos com açúcar, que o principal dos componentes é o xarope de frutose, né? Xarope de frutose. Então, é nesse sentido que a frutose ela pode ser prejudicial. Primeiro, por instalar uma resistência insulínica compartimentada principalmente no fígado. Em um segundo momento, essa resistência insulínica vai aumentar principalmente a questão da lipogênese. Essa lipogênese ela vai contribuir para uma resistência insulínica sistêmica, assim, né? Como a questão do aumento aqui da frutose. E essa resistência insulínica sistêmica, por sua vez, vai ser o principal fator contribuinte aí para a síndrome metabólica. Associado, obviamente, aí ao aumento do peso corporal.